Fala pessoal, Luan de novo aqui. Um ponto que levantaram na entrevista coletiva com o Renato e o Guerra, inclusive ficou sem resposta, tá? Teve uma resposta vaga ali, porque, claro, perguntaram pro Renato, isso não depende dele, né? A questão de o Grêmio usar o Beira-Rio, que vai ficar pronto muito antes da Arena, e do Inter usar o CT do Grêmio, né? Para poder mandar jogo, mandar treinar, porque o CT do Inter vai ficar pronto muito depois, porque foi a parte mais afetada, né? E aí o que que eu penso sobre isso, tá? Primeiro que esse tipo de assunto gera um monte de discussão imbecil na internet, né? Que o torcedor de internet, na verdade, internautas de modo geral, especialmente de redes sociais, eles são imbecilizados pelo seu meio, né? Eles são pessoas vazias, que não conseguem raciocinar, não, dificilmente se colocam no lugar de outra pessoa e têm resposta para tudo, mas não conseguem resolver nem a sua própria vida, né? Então, onde que eu quero chegar com isso, com essa introdução? É que tem muita gente, tanto de Grêmio quanto de Inter, dizendo que é um absurdo por conta da rivalidade, emprestar estádio, emprestar CT, porque da onde que já se viu, porque não, porque não sei. E isso é uma imbecilidade completa, né? Vamos pensar no caso do Beira-Rio primeiro, tá? Que seria o empréstimo mais importante, né? Porque usaria a estrutura do estádio, né? Tendo a torcida rival lá dentro, no caso nós, né? Rivais do Inter, utilizando a estrutura do Internacional para mandar jogos da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, tá? O que que poderia acontecer de ruim, né? Pro Inter. O gramado possivelmente iria sofrer bastante, né? A gente acompanhou alguns, pelo menos eu, quem gosta de futebol, né? E quem tá vendo o vídeo possivelmente deve gostar. O Maracanã sofre basicamente todo ano ali porque Flamengo, Fluminense, às vezes Vasco, Botafogo ficam alternando jogos. Hoje em dia o Botafogo não joga mais tanto lá no Maracanã, a não ser quando é visitante, né? Mas Fluminense e Flamengo, especialmente, eles alternam bastante jogos ali no Maracanã, porque eles dividem, né, o estádio. E a gente vê que o gramado do Maracanã sofre, né? Ano passado, para ter final da Libertadores, o Maracanã ficou sem jogo, sem ter jogo por um bom período ali para consertarem o gramado. E não é à toa e não tem mágica, né? Se for usado 2 vezes por semana, possivelmente o gramado vai sofrer, o gramado de qualquer estádio, tá? Então esse seria um ponto negativo do uso do Beira-Rio compartilhado por Grêmio e Inter, tá? Por Inter e Grêmio, né? Já que o estádio é deles. Outro ponto que se levanta, e com razão, é a questão de depredação do patrimônio do Inter, né? Por parte da torcida do Grêmio. Mas aqui tem um ponto, né? Eu acredito que a própria torcida do Grêmio, que se fosse até o Beira-Rio, né? Num possível empréstimo ali, ou num hipotético empréstimo, ela iria acabar fiscalizando quem depreda o patrimônio do rival, porque essa conta ia cair pro Grêmio. O Grêmio já vai ter custos excessivos esse ano, completamente fora do normal ali, para se recuperar. Por mais que de repente um seguro venha cobrir, ou o Grêmio vá, enfim, a Arena Porto Alegrense vá arcar lá com o conserto da Arena. O Grêmio já está tendo custos, né, com questão de deslocamento, hotel, tá morando em outra cidade, então isso tem custo. Então o Grêmio tá tendo gastos que não estavam planejados, né, muito além da conta. Então eu acho que, de modo geral, o próprio torcedor ele não tem interesse em ver os seus semelhantes ali depredando o patrimônio do rival, porque seria uma babaquice sem tamanho, em primeiro lugar, e segundo que estaria prejudicando o próprio Grêmio, né? Porque é comum em Grenal, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, né, o visitante depredar o patrimônio, né? Só que o que que acontece, né? Quando tem jogo normal, né, em situações normais. Quem vai no Beira-Rio é um pequeno grupo de torcedores do Grêmio, muitos deles são de torcidas organizadas e desorganizadas, mas que se juntam, tá? Então é um tipo de pessoa que vai já querendo depredar o patrimônio. O mesmo acontece quando vai do Inter na Arena. Então é 2.000 torcedores e desses aí 30, 40 ali no máximo depredam mesmo de forma consciente, tá? Agora, no universo de, sei lá, de 15, 20 mil pessoas visitando ali e compartilhando um setor, eu imagino que a maioria não vai aceitar esse tipo de comportamento e vai acabar identificando, de repente até dando uma tuna de laço no cara que tiver depredando o patrimônio ali dentro, porque vai prejudicar o Grêmio, né? Então,
eu vejo que esse ponto negativo poderia ser contornado assim. A questão do gramado eu não sei como poderia ser contornado, eu não sei nem se tem alguma forma, né, de contornar isso, tá? Então esses são os pontos negativos que são mais gritantes assim que me ocorrem, tá? Deve ter alguma outra questão de operação de estádio que deve ser um pouco complicada e tal, mas acho que isso é o principal, né? A questão do gramado e a questão de depredação, tá? Porque todo o resto é meio filosófico, né? De tu, quem é torcedor do Inter ver o rival ali dentro e tal, e podendo ganhar jogos e, enfim, acho que isso tudo é muito filosófico e aqui tem uma questão muito maior do que isso, que é a situação do estado, né? A própria cidade de Porto Alegre, ela colapsou totalmente, então eu acho que não é que a rivalidade fica menor, mas a solidariedade entre os rivais, ela precisa ser precisa ser presente, precisa acontecer, tanto de um lado quanto do outro, tá? E aí isso já vale por empréstimo do CT Luiz Carvalho do Grêmio, que eu, como torcedor do Grêmio, sócio do Grêmio, eu não veria problema nenhum em ceder a estrutura pro Inter usar, sabe? Eu acho que, assim, nesse momento, tá? É muita babaquice tu, de repente privar o teu rival de usar a tua estrutura por uma questão filosófica ali de torcida, de que não pode o vermelho ir lá dentro, não pode o azul ir dentro, sabe? Eu acho muito babaca isso nesse momento, tá? Sinceramente. E aí eu vou levantar aqui alguns pontos que eu acho positivos, tá? Positivos. E alguns deles nem envolvem futebol, tá? O primeiro ponto que envolve futebol é que o Grêmio teria essa torcida. Eu não tenho nenhuma diferença de distanciamento ou de deslocamento na prática, né? Para quem se desloca para a arena, se deslocar para o Beira-Rio, cara, não muda nada, absolutamente nada, né? A não ser quem vai a pé para a arena teria que se deslocar de ônibus ou carro para o Beira-Rio, mas vamos combinar que isso não é assim uma coisa tão absurda, tá? É normal se deslocar dentro da cidade. Então, o programa seria muito bom ter a sua torcida em grande número nos jogos, tá? Então jogar no Beira-Rio seria positivo nesse ponto. Outro ponto que eu não sei se eu nunca vi ninguém falar, tá? Não vi ninguém falar e acho que o pessoal acaba não lembrando, tá? Quando tem um jogo de futebol, não é só o clube que ganha dinheiro com isso, né? Tem o ambulante que vende capa de chuva, né? Como aqui só chove, vende capa de chuva, que vende lanche, que vende cerveja, que vende refri, vende água. Tem o flanelinha do estacionamento. Tem o pessoal de dentro do estádio que comercializa produtos, né, alimentos, bebidas e tal. E tem uma série de comércios no entorno que hoje estão sendo seriamente afetados, né, por conta de tudo que está acontecendo aqui, que poderiam ter um pouquinho de normalidade, tá? E até seria uma forma de movimentar a economia local ali do bairro, para que o pessoal conseguisse melhorar um pouco a sua situação, né? Que está muito difícil. Imagina quanto comerciante ali não está tendo renda, cara, não está tendo do que viver e como o futebol ajudaria, né? Tendo um evento grande desses no Beira-Rio mais vezes por semana ali. Ah, não só em jogos do Inter, né? Com os jogos do Grêmio. E eu acho que o comércio local ia gostar muito disso, cara. Nesse momento é muito menos uma questão de cores e mais uma questão de humanidade, né? Eu vejo dessa forma, pelo menos. E eu seco o meu rival em todo e qualquer jogo, né? Não tem exceção. Eu nunca torço pro meu rival. Agora, isso não me faz ficar alheio a esse momento que tem algo muito maior acontecendo aqui. Então eu vejo como sendo muito benéfico e positivo o uso do Beira-Rio pelo Grêmio, se assim for acordado entre ambos, né? E do uso do CT do Grêmio pelo Inter, eu não vejo problema algum. Acho que isso daria uma grande demonstração de civilidade, né? Tanto da torcida quanto dos clubes e tal. Passa uma mensagem interessante, positiva. Até os presidentes, eles estão, nesse momento, dando declarações alinhadas e tal. Tá sendo bacana, sabe? Porque tem coisa maior do que o futebol nesse momento. Aliás, o futebol é uma das menores coisas que está acontecendo nesse momento, ou que não está acontecendo aqui, né? E que poderia acontecer. Então, eu acho que seria bem legal, seria bom para a cidade, seria bom para o povo que mora ali perto do Beira-Rio. Infelizmente, o pessoal da Arena vai sofrer ainda por um bom tempo, né? Porque é um lugar negligenciado pelo poder público e a própria iniciativa privada não tem tanto interesse lá no entorno, né? Então, se a gente puder ajudar uma parte da cidade, eu acho que é válido, tá? Mesmo sendo um bairro mais nobre ali,
Ainda assim tem gente ali que não é rico, que precisa da renda do comércio para subsistir, né? Então acho que seria bem positivo nesse sentido, tá? Pra gente também seria bom estar perto do Grêmio, porque, por exemplo, eu não tenho como ficar me deslocando para Curitiba para ver jogos, é impossível. Mesmo se fosse em Caxias, aqui para eu sair de Porto Alegre toda vez para ir a Caxias, tem custo, não é de graça. E aí isso gera um custo que eu não tenho como arcar, né? E a maioria da torcida não tem, né? Tirando quem tem uma boa condição ali e tem tempo, né? Porque eu trabalho, eu não posso simplesmente pegar o meu carro e sair daqui para Curitiba mesmo que eu tenha dinheiro, porque eu trabalho. Não tem como eu fazer isso. Então tem todas essas questões que seriam benéficas pra gente enquanto torcida também, tá? Eu não consigo ver prejuízos assim, práticos para nenhum dos dois que não seja contornável, tá? A não ser a questão do gramado, né? Que a questão do gramado seria bem complicado, mas talvez unindo forças dos dois ali para tentar fazer uma manutenção mais periódica ali, né, com uma periodicidade maior, talvez se resolvesse o problema também, tá? Não sei. Daí os dois clubes têm pessoas lá competentes que podem pensar nisso, tá? Então fica essa minha opinião. O vídeo anterior eu falei sobre a questão do que eu entendo que pode ser uma solução para a Arena para esse ano. Então, se tu não viu, dá uma olhadinha ali que eu falo sobre a arena com grama sintética. Valeu, obrigado.